Olá, bora dar uma olhada de perto no ALZR11, o Alianza Trust Renda Imobiliária. A gestão do fundo bate na tecla de que ele está vivendo seu melhor momento histórico. Só que, por outro lado, o preço da cota no mercado parece contar uma história um pouco diferente. O que será que está acontecendo? É isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, uma visão geral e a parte que todo mundo gosta, os dividendos. Depois, a gente mergulha no valuation e na performance da cota. Na sequência, uma análise bem detalhada do portfólio de imóveis para ver de onde vem o dinheiro. Aí, a gente olha para o endividamento e, por fim, a gente junta tudo e chega a um veredito final com as perspectivas para o futuro. Então, vamos começar pelo básico, né? O que, afinal de contas, é o ALZR11? E, claro, vamos direto ao que interessa: quanto ele pingou na conta dos cotistas recentemente. E só um ponto importante para a gente alinhar: toda essa nossa conversa de hoje é baseada nas informações mais quentinhas, direto do relatório gerencial oficial do fundo. Os dados são de setembro de 2025 e o relatório foi publicado agora em outubro. Bom, a grande sacada do Ailes R11, o que faz ele ser diferente, é a estratégia. Ele não é um fundo que compra qualquer imóvel vago por aí. O foco dele é em contratos de locação atípicos, como o Build to Suit, que é quando o fundo constrói um imóvel sob medida para o inquilino, e Sale and Leaseback, quando ele compra o imóvel de uma empresa e aluga de volta para ela mesma. O objetivo com isso é um só: amarrar contratos de longuíssimo prazo e ter uma renda muito, mas muito previsível. E essa estratégia toda se traduz em quê no bolso do cotista? Bom, com base no resultado de setembro, o fundo anunciou um rendimento de quase 8,5 centavos por cota. Esse valor, que caiu na conta no dia 24 de outubro, dá um dividendo de yield mensal de quase 0,8%, considerando o preço da cota no fechamento do mês. Beleza, agora a gente entra na parte onde a história fica bem curiosa. Vamos analisar a performance da cota e a grande pergunta que o próprio gestor levanta no relatório: por que o preço que o mercado paga parece não estar alinhado com o valor real dos ativos do fundo? E para entender essa história de preço, a gente precisa falar de um indicador-chave, o P sobre VP. É mais simples do que parece. Ele basicamente divide o preço da cota na bolsa pelo valor patrimonial da cota, que é, a grosso modo, quantos ativos do fundo valem no papel. Se o resultado der abaixo de 1, significa que o fundo está sendo vendido na promoção, com desconto. E olha só que interessante. No final de setembro, o PVP do ALZR11 fechou em 0,99, ou seja, estava sendo negociado com um leve desconto. O pouco aqui nem é o número em si, mas o histórico. Segundo o relatório, em mais de 77% do tempo desde que o fundo existe, ele negociou com ágio, ou seja, acima do valor patrimonial. Então esse momento atual é bem atípico para ele. E aí, claro, fica a pergunta no ar, né? Se um fundo que historicamente é mais caro agora está com um descontinho, será que estamos diante de uma oportunidade daquelas? O gestor parece não ter a menor dúvida de que a resposta é sim. A visão do gestor é super clara. Ele defende que esse desconto não tem nada a ver com algum problema interno do fundo. Muito pelo contrário. Nas palavras dele, o fundo está no melhor momento histórico. Ele basicamente diz que o preço baixo é culpa do cenário macroeconômico, da taxa de juros alta, e que, se a gente olhar para dentro do fundo, para os imóveis, para os inquilinos, para os contratos, a situação nunca esteve tão sólida. Ok, o gestor disse que o fundo está voando. Palavras fortes. Agora é a nossa vez de vestir o chapéu de detetive e conferir se essa história se sustenta olhando para o coração do fundo, o portfólio de imóveis. E a primeira coisa que a gente encontra nessa investigação é um número de cair o queixo: 0%. É isso mesmo, zero. O fundo tem 0% de vacância física e 0% de vacância financeira. Isso, na prática, é a perfeição operacional. Significa que cada centímetro quadrado dos imóveis está ocupado e gerando o máximo de receita que poderia gerar. E só para todo mundo ficar na mesma página, vacância física é literalmente o espaço físico que está vazio, sem ninguém usando. Já a vacância financeira é o dinheiro que o fundo deixa de ganhar por causa desses espaços desocupados. Ter zero nos dois é tipo gabaritar a prova, é o cenário dos sonhos para qualquer fundo imobiliário. Certo, os imóveis estão todos alugados. Mas onde eles ficam? Isso importa, e muito. E aqui a gente vê uma concentração enorme no motor econômico do Brasil. Mais de 80% da receita vem do estado de São Paulo.
Só a Grande São Paulo responde por 67%. O Rio de Janeiro vem em seguida com 14%. É uma aposta clara em mercados mais fortes e líquidos. E quem paga esses aluguéis? Bom, a lista de inquilinos é de peso. A gente está falando de gigantes como DuPont, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA, Oba Hortifruti. Ter inquilinos desse calibre, com um risco bem distribuído entre eles, é um dos grandes pilares de segurança e estabilidade do fundo. Agora se preparem para essa informação porque ela é a verdadeira âncora de estabilidade do portfólio. 9,4 anos. Esse é o prazo médio que ainda falta para os contratos de aluguel acabarem. Pensa só, é quase uma década de receita de aluguel já contratada. Isso dá uma previsibilidade de fluxo de caixa absurda. E de onde vem toda essa segurança? Justamente da natureza desses contratos atípicos, que são a fortaleza do LZR11. Pensa neles como contratos blindados. Eles têm prazos super longos, as multas para sair são tão altas que praticamente inviabilizam a rescisão, o inquilino não pode entrar na justiça para pedir para baixar o aluguel e, o mais importante, todo ano o aluguel é corrigido pela inflação, pelo IPCA. Isso protege a receita do fundo. Em setembro mesmo, o contrato da escola Pueridomus foi reajustado em mais de 5%. Bom, até agora o cenário parece perfeito, né? Portfólio dos sonhos, contratos à prova de balas, mas como nem tudo são flores, toda análise precisa ser equilibrada. Chegou a hora da gente olhar para o principal ponto de atenção do fundo, a sua estrutura de dívida. O ALZR11 usa a dívida para acelerar o crescimento, é o que a gente chama de alavancagem. E os números aqui são relevantes. As obrigações totais representam 47% do patrimônio líquido do fundo. Traduzindo, para cada R$ 1 de valor que o fundo tem, ele deve cerca de 47 centavos. É um nível que exige uma gestão financeira bem cuidadosa. Mas, olhar só para a dívida é ver só um lado da moeda. O outro lado, o contraponto, está aqui. 242 milhões de reais, esse é o montante que o fundo tinha em caixa e em outras aplicações financeiras no final de setembro. E esse dinheiro funciona como um belo colchão de segurança. E aqui está o pulo do gato da gestão de risco deles. Segundo o próprio gestor, esse caixa que a gente viu é mais do que o suficiente para cobrir todos os pagamentos programados de dívida e de compras de imóveis pelos próximos 5 anos. Isso é um planejamento de longo prazo impressionante e cria uma barreira de proteção muito robusta contra qualquer problema no caminho. Certo, já passamos pela qualidade dos imóveis, pela segurança dos contratos e pelo tamanho da dívida e do caixa. Agora é hora de juntar todas essas peças, colocar na balança e ver o que a própria gestão espera para os próximos meses. Então, resumindo a ópera, nos pontos positivos, a gente tem uma máquina funcionando perfeitamente. Vacância zero, contratos longos e super seguros, inquilinos de primeira linha e um caixa muito forte. Já nos pontos que exigem atenção, temos a alavancagem, que é elevada e precisa de monitoramento constante, e a sensibilidade do preço da cota às mudanças na taxa de juros da economia. E com isso a gente volta à nossa pergunta inicial. De um lado, temos um fundo com fundamentos operacionais que, segundo o gestor, estão no melhor momento da história. Do outro, um preço de mercado que está com desconto. O que o futuro reserva? A gestão já deu um spoiler, projetando uma distribuição recorrente entre 8 e 8,2 centavos por cota para o próximo semestre. Se essa confiança toda vai se refletir no preço da cota, bom, aí só o tempo e os rumos da economia vão dizer.